2 Coríntios capítulo 7 é a nossa devocional de hoje. Ontem, quando nós terminamos o capítulo 6, ele falou sobre o julgo desigual entre os que creem e aqueles que não creem, entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. E quando ele chega no capítulo 7, o versículo 1, ele conclui o pensamento, dizendo: Amados, visto que temos essas promessas, quais promessas? De nos afastarmos do que nos atrapalha, de não mantermos relacionamentos no sentido de casamento, no sentido de fazer negócios em sociedade, com pessoas que não temem a Deus, com pessoas que não levam a vida espiritual a sério. Você tem que ter uma pessoa do teu lado, principalmente marido ou esposa, que ame a Cristo mais do que a você. Quando uma pessoa ama a Deus acima de todas as coisas, essa pessoa vai te amar muito e vai te valorizar e vai te honrar. Então, quando o versículo 7, capítulo 7, versículo 1, ele diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, levando Deus a sério. É impressionante como essa área sexual, como essa área de relacionamentos, como essa área de namoro, como essa área é uma área vulnerável. Como que pessoas por carência se envolvem com pessoas erradas. Não tem critérios. Falamos que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, que a nossa vida espiritual é a coisa mais importante da nossa vida. Mas nós nos relacionamos com pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Então guarda isso no teu coração, tá? Se afaste de pessoas que não te acrescentam em nada a tua fé. Não pague para ver. É um ditado popular que as pessoas falam: vou pagar para ver. E muitas pessoas acabam se dando muito mal. Dores desnecessárias. Sofrem muito por não terem pensado antes de agir. Palavra de Deus para sua vida, tá bom? Então, quando Paulo fala sobre a sua alegria na questão da comunhão que ele tinha com a igreja de Corinto, tanto que ele amava a igreja de Corinto, ele diz aqui no versículo 4, eu tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Está falando sobre a igreja de Corinto. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as tribulações. Falando sobre a igreja de Corinto, apesar de todos os defeitos da igreja, apesar de todos os erros da igreja, tanto erros morais, doutrinários, ele amava aquela igreja. E a ideia era consertar esses erros, consertar esses defeitos, se arrepender destes pecados. Versículo 5, quando chegamos à Macedônia, lá em Filipos, a capital da Macedônia, não tivemos nenhum descanso. A vida da pessoa que serve a Deus é isto, é batalha, é luta. Ele falou, quando chegamos lá em Filipos, lá na Macedônia e nas cidades circunvizinhas, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Isso aqui é interessante. Não somente as coisas externas, circunstanciais que vêm nos atribular, mas também temores internos, que causam medo, ansiedade, estresse, cansaço, tudo lá dentro do nosso coração. Nós temos limitações, nós temos um limite. E muitas vezes nós não respeitamos esses limites. Então há temores internos, além dos fatores externos. Aí o versículo 6, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Deus é bom. E Deus muitas vezes nos envia um amigo, nos envia um parente,
nos envia um irmão da igreja, um Tito, para nos ajudar, um Tito para nos consolar. Tito era cooperador de Paulo, pastor, e ele chegou. E quando ele chegou, ele trouxe notícias de Corinto que alegraram muito o coração de Paulo. Olha só o versículo 7. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Paulo estava muito preocupado por causa daquela carta que ele escreveu, a primeira carta. Ele foi muito duro com a igreja. Então, quando levou a primeira carta e depois que ele está escrevendo a segunda carta, vieram as notícias, segundo Tito, trouxe as notícias para Paulo, ele nos falou da saudade de vocês têm saudade de nós, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, ou seja, eu me senti amado, Tito me consolou com essas notícias, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. Aquela primeira carta, mesmo que ela tenha causado tristeza em vocês, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, porque ele percebeu que foi duro, pois percebi que a minha carta os entristeceu. Eu sei que vocês ficaram tristes com ela, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Queridos, isso aqui é muito profundo. Quando eu me afasto de Deus, Deus tira a minha alegria. As coisas começam a dar errado para mim. Quando eu tenho humildade e ouço o confronto de alguém e percebo eu errei, isso causa muita tristeza. Só que essa tristeza produz mudança. Essa tristeza produz arrependimento, e o arrependimento visa mudança. Isso aqui é muito profundo. Olha só o que Paulo diz. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Vocês se entristeceram como Deus desejava, ou seja, para causar arrependimento, para causar mudança. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Olha que profundo isto. Há uma tristeza, segundo Deus, quando eu me vejo errado e eu não quero continuar errado. Eu me arrependo e peço para Deus, me perdoe e eu vou mudar. Essa tristeza produz vida. Agora, a tristeza, segundo o mundo, produz remorso, produz abatimento, e eu continuo errando. Eu continuo brincando com Deus. Isso leva à culpa, isso leva à depressão. Lembra de Judas? O remorso foi tão grande que ele se matou. É a tristeza segundo o mundo, produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz mudanças. Quando você errar, se entristeça pelo erro, mas não continue errando. Quando você cometer algum deslize, algum pecado, se entristeça pelo erro, mas se arrependa. Esta é a tristeza segundo Deus. Ela não produz remorso, ela produz arrependimento, que por sua vez produz mudança de vida. Não continue como você está. Se você precisa mudar, mude enquanto há tempo. Guarda isso no teu coração. Medite com carinho nesse texto, abra teu coração e diga para Deus: Senhor, todas as vezes que eu sair do teu caminho
entristeça a minha alma, para que eu volte para ti e tenha alegria somente perto de ti. Longe de ti, eu não quero ter alegria. E não tem como ter alegria longe de Deus. Guarda isso no teu coração. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer, ó Pai, porque o teu Espírito Santo tem agido em nossas vidas. Assim como o Senhor agiu na vida de Davi, e quando ele pecou, o Senhor tirou dele a alegria da salvação. Eu peço, ó Pai, que o Senhor também sempre esteja agindo em nossas vidas, para que quando nós nos afastarmos de Ti, o Senhor tire de nós a alegria, para que haja mudança em nossas vidas, para que voltemos a ser pessoas alegres e felizes perto de Ti, sempre perto de Ti. Não há alegria longe do Senhor. Não há plenitude de vida longe do Senhor. Atrai-nos cada dia mais para perto do Senhor. Eu peço que a Tua bênção esteja conosco e que o Senhor nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Medite com carinho no texto, pense na sua vida, faça uma introspecção sincera e, acima de tudo, esteja sempre, sempre, sempre na presença de Deus. Amanhã, mais uma devocional, se Deus quiser. Eu espero você.